Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 30 de janeiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. E hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre alimentos orgânicos. É terça-feira, como você que está em casa já sabe, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar um quindim com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, que é o momento da gente interagir. A gente vai mandar uma pergunta para você que está em casa responder e você também vai responder e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia, ele só está começando. E você que está em casa já deve ter ouvido falar em alimentos orgânicos em algum momento da sua vida, não é verdade? A procura por esse tipo de alimentação cresceu muito nos últimos anos, isso por conta de vários fatores associados à produção orgânica. Mas afinal de contas, o que é que seriam os alimentos orgânicos? São produtos mais saudáveis? Sim ou não? São produtos naturais, produtos vegetarianos? Vamos tirar todas as suas dúvidas sobre este tema, Sobre essa forte tendência do mercado alimentício. E quem vai nos ajudar a compreender mais o assunto são os convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Priscila Santos. Priscila, ela é nutricionista da Universidade Federal de Pernambuco. Também vai nos auxiliar com muitas dicas e orientações o Fábio Portela. Fábio é biólogo do IDE, que é o Instituto de Desenvolvimento Educacional. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, mas eu tenho uma pergunta a fazer a você que está em casa. Olha só, você sabia que é possível fazer uma horta no quintal da sua casa? É o que vamos conferir a partir deste momento na reportagem de Heloíse Monteiro. Confira! Já pensou em fazer aquela deliciosa saladinha ou, quem sabe, preparar um feijão, mas na hora de procurar os ingredientes você não encontra tudo o que precisa? Bate logo aquele desânimo só de pensar que precisa ir ao supermercado para fazer as comprinhas. Mas e se você tivesse no quintal de casa, na varanda ou quem sabe em algum recipiente uma horta? Esta praticidade é apenas um dos muitos benefícios de se cultivar em casa. É o que afirma o biólogo Fábio Portela. Primeiro, do ponto de vista da saúde, você está garantindo que aquela horta está sendo cultivada sem uso de agrotóxicos. Tem também o lado lúdico, então hoje em dia cada vez mais as crianças estão se distanciando do campo. Distanciando, muitas crianças não conhecem um pé de um, sei lá, tomate, de coentro, pimenta, não sabe como é que vem. Chega lá no supermercado, compra, bota bota na sacola e vem para casa. Não conhece como é que ele é produzido. Consumir alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos, é o que todos que prezam pela saúde estão fazendo. Ter um alimento puro a poucos metros de distância dentro de casa é um privilégio. Já pensou em fazer a sua hortinha em casa ou até mesmo no trabalho? Tem algumas dicas que você precisa ficar sabendo antes de fazer a sua horta para que o seu plantio dê certo. A primeira coisa que se deve fazer é procurar uma área, um espaço para fazer o seu plantio. Achou o lugarzinho? É hora de escolher que tipo de planta você vai cultivar. A escolha vai depender do espaço disponível que você tem. Agora vamos ao terceiro passo, que é encontrar a terra adequada. Depois disso, é hora de dispor na sua terra as fontes de nutrientes. Isso deve estar de acordo com o tipo do seu plantio. No quinto passo, você deve finalmente colocar as sementes. E logo em seguida, deve se preocupar com o sistema de irrigação. Depois de seguir todos esses passos, é só esperar o tempo da colheita e desfrutar. Quanto ao espaço, este não é o problema. O biólogo nos dá dicas para fazer a sua horta caber na sua casa. E ainda nos diz quais alimentos são mais fáceis de cultivar. Coentro, cebolinha,
são fáceis de crescer, porque são plantas que não requerem não tem muita exigência nutricional e de solo e de água, assim como pimenta também, apesar de ser uma frutífera, mas pimenta ela cresce muito fácil por conta da sua pouca necessidade de água. Conversamos com a Tatiana Queiroz, que é coordenadora de marketing do Instituto de Desenvolvimento Educacional. Ela idealizou, junto com uma equipe, uma horta para os colaboradores do Instituto e eles abraçaram a ideia. Inauguramos então a horta, ganhamos de presente o nosso canteirinho, cada um tem o seu canteirinho, e as sementes, né? Algumas sementes foram a cenoura, o coentro e o pimentão. E aí, a partir daí, a gente começou a trazer outras sementinhas e fazer outros cultivos, então a ideia espalhou. A iniciativa deu tão certo que a Silvia levou a ideia para casa. Eu moro no apartamento, mas tenho uma pequena jardineira assim na varanda e eu aproveitei a ideia daqui, comprei umas sementes e plantei em casa e a maioria deu certo. Já estou colhendo meu manjericão, meu hortelã. O Eduardo fez a mesma coisa. Aproveitou o pequeno espaço que tinha e colocou em prática o que aprendeu na empresa. Plantei o que foi entregue, a cenoura, o coentro, o pimentão, e depois que cresce é só utilizar no nosso dia a dia, na nossa cozinha, né? Pois bem, o que é que falta para você que está em casa também fazer a sua horta, né? Se foram dicas, está faltando dicas, daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras. Essas dicas que a gente acabou de acompanhar aqui na reportagem são bastante úteis. Você pode utilizar essas dicas, fazer a sua horta, e você que mora em apartamento. Será que tem como fazer também uma horta no apartamento? A gente viu que o ID tem um espaço, né, um pouco mais amplo ali, um quintal, para que essa horta ela funcione. Será que na sua casa essa horta funciona também? De que forma? Daqui a pouquinho a gente te responde. Vamos trazer muitas dicas e orientações sobre o assunto. Mas agora a gente chama você que está em casa para participar conosco. Vamos construir juntos esta edição do programa? Olha só, vou te explicar como você vai interagir com a gente. Primeiro vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está nos acompanhando. Você vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta, a pergunta da nossa enquete. A dúvida que a gente tem é a seguinte: você costuma consumir alimentos orgânicos? Está no seu cardápio alimentos orgânicos? Sim ou não? Estão, né? Esses alimentos estão no seu cardápio? 3424-1547 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje. Também através da linha interativa você pode mandar sua dúvida. Você tem alguma dúvida sobre o cultivo, sobre esses alimentos? Será que eles são ricos, né, em nutrientes? Tem algum diferencial? Vamos te responder. Você também pode mandar sua participação. 3424-1547. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço disponível na internet, a nossa fanpage. Deixa lá a sua dúvida, o seu depoimento. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. Sua participação também pode ser feita através do nosso WhatsApp. O número é muito simples: 991774828. 991774828 é o nosso WhatsApp. Mande aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. E o ano de 2018 será positivo e desafiador para o mercado de orgânicos aqui no país. A previsão é de que este ano o Brasil ele tenha um crescimento de 20%, mais ou menos, de novos produtos, e caso a cadeia animal também ela se desenvolva, poderá chegar a 30% de crescimento. Isso segundo o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável. Em 2017, o setor ele registrou um crescimento e fechou o ano perto dos 150 milhões de dólares em exportações de orgânicos. E esse impulso no faturamento, né, é decorrente da fonte da demanda por produtos saudáveis e sustentáveis. Existe também uma maior percepção de produtos lançados com um maior valor agregado e de novos também empreendedores. Vamos aprender mais, né, na prática o que são esses alimentos, onde a gente encontra. Vamos com os convidados de hoje que entendem e muito sobre o assunto. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Priscila Santos, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando desse conhecimento. Também queria dar boas-vindas ao Fábio Portela. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Fábio. Muito obrigado, espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas para a população. A gente já trouxe, né, essa informação de um ano positivo e desafiador dos orgânicos aqui no nosso país. A gente viu que o incentivo do ID, né, aos profissionais que lá trabalham ou estudam,
deu muito certo. Eles não tinham informações sobre os orgânicos, como cultivar, que era possível fazer esse cultivo em casa. Está faltando um pouco mais de incentivo também para os nossos telespectadores? Falta informação sobre o tema para que essas pessoas elas se interessem mais pelos orgânicos, Fábio? Olha, eu acho que, na verdade, criou-se uma onda, né, de alimentos saudáveis, e nessa onda veio a questão dos orgânicos. Mas existe ainda alguns mitos e algumas verdades e alguns mitos, né, que são colocados, mas que às vezes não são verdadeiros. E eu acho que uma principal preocupação também é você achar que para você ter um alimento orgânico, você precisa ter um espaço grande, né, para você cultivar, ou ter que desembolsar um valor muito alto, né, para adquiri-los. Né, e aí eu acho que isso ainda é um entrave, né, para o consumo. Em relação aos nutrientes que encontramos nos orgânicos e nos não orgânicos, existe alguma diferença? Sim, de fato existe essa diferença. Os orgânicos, eles possuem mais micronutrientes, então eles são mais ricos do que os convencionais. E também em relação a substâncias que a gente chama de polifenóis, que no nosso corpo eles funcionam como antioxidantes. Então trazendo benefícios aí na prevenção de doenças, sejam doenças cardiovasculares ou doenças neurodegenerativas e até o câncer. Então, os orgânicos, sim, eles trazem mais benefícios nutricionais do que os produzidos de forma convencional. Para ser classificado como orgânico, tem, né, um critério para o alimento ele receber, né, o nome de orgânico. Que critério é esse? São vários critérios. Bom, o principal critério é ser isento de agrotóxicos. Né? Então, você não pode ter nenhuma utilização de produtos químicos, sejam herbicidas ou fertilizantes químicos no seu cultivo. Além disso, alguns outros detalhes, como o local deve ser sustentável, a agricultura em si deve ser sustentável. São os dois principais pilares que sustentam uma agricultura orgânica e um cultivo orgânico. E por que as pessoas ainda insistem, né, em colocar tanto agrotóxico, tanto produto químico nesses alimentos, mesmo sabendo que é prejudicial? A gente vive eu digo, o mundo, né, ele vive num consumo, né, que é um consumo baseado na aparência. Né? Então, quando você vai comparar, por exemplo, um alimento orgânico, né, com um alimento que não é orgânico, você nota que existe uma diferença ali estética e isso às vezes não agrada ao consumidor. Quando você usa o agrotóxico, você espanta, né, os parasitas, né, e os animais, né, e insetos que possam atacar aquela lavoura, você acaba criando um alimento mais bonito, mais esteticamente perfeito, e isso atrai mais os olhares da população do que o outro. Então, por isso que hoje o Brasil é um dos principais utilizadores de agrotóxicos do mundo, né, por conta desse apelo visual para o consumo. E não é só o meio ambiente que sofre, não, né? Tem o efeito totalmente nocivo à nossa saúde e também a terra, né, onde esse alimento é cultivado, e quem também cultiva esse alimento utilizando o agrotóxico. Sim, quando você, tanto nós consumidores quanto o produtor, eles têm prejuízos pelo uso do agrotóxico. A nível de consumidor, já vários estudos relatam que esse uso crônico do alimento com agrotóxico, porque o agrotóxico ele pode se acumular no nosso organismo. Isso aí pode desencadear uma série de doenças, sejam doenças no sistema nervoso central, sejam doenças a nível de câncer, sejam doenças também a nível de produção dos hormônios, tanto masculinos quanto femininos. E para o produtor, que é o que vai estar ali na frente, utilizando o agrotóxico, é que o prejuízo ainda é muito maior dentro dessas doenças, mas também traz prejuízo para o solo, porque traz contaminação, e aí o Fábio pode falar muito bem disso, mas também para o solo, para a água, para o ar. Então, o consumo desse produto de agricultura convencional, ele traz prejuízo não só para o agricultor, mas para toda a cadeia alimentar. A gente aprendeu, né, que o consumo, né, prolongado desses alimentos com agrotóxicos, esse consumo prolongado vai trazer essas consequências para a saúde. Porque esse agrotóxico, ele fica onde no alimento? Dentro do alimento, Fábio? Se você for olhar para uma fruta, por exemplo, você tem 3 partes principais, né? Que, bem grosseiramente falando, a gente tem o quê? Uma casca, uma polpa e a área do caroço da semente. Então, o agrotóxico, ele é um composto orgânico. O que é um composto orgânico? É aquele que ele vai precisar de células, né, para poder se ligar. Então, se você for pensar no fruto, ele é todo formado por células. Então, onde tiver células, ele vai se ligando. Então, desde a casca até a semente, ele vai se acumulando. E como Priscila falou, ele vai se bioacumulando nessa matéria.
Então, por exemplo, alguns estudos, né, que mostram que o uso do iodo retira o agrotóxico, a lavagem com água retira o agrotóxico, não são fundadas. São infundadas. Apesar de você conseguir algum resultado, né, mas o número de amostras é muito pequeno que não dá para você tirar um resultado significativo. Então, eles praticamente se acumulam em todo o tecido do fruto. Nem iodo, nem outras substâncias, né? Porque a gente ouve muito falar, ao chegar da feira livre, né? Coloque lá num balde com água, às vezes com Vinagre, água sanitária, bicarbonato. com vinagre. Nenhuma dessas soluções consegue tirar totalmente o agrotóxico. Então, vamos entender esses dois pontos. A questão da higienização a gente deve fazer sempre, Sim. que é a questão da lavagem em água corrente e depois a gente imergir essa fruta, essa verdura numa solução com hipoclorito ou com água sanitária. Esse processo a gente faz, pode reduzir muito pouco o agrotóxico, mas o objetivo desse processo é higienizar o alimento. Sendo que a gente tem percebido muito a se falar sobre o bicarbonato de sódio retirando todo o agrotóxico. Da onde vem esse assunto, né? Foi realizada uma pesquisa, se não me engano, nos Estados Unidos, em que os pesquisadores utilizaram maçãs e colocaram essas maçãs à exposição de agrotóxicos por 24 horas. E aí depois eles submeteram essas maçãs a 3 processos. Ou a lavagem com água, ou essa solução clorada que a gente chama, ou o bicarbonato. E aí eles observaram que para aqueles 2 tipos de agrotóxicos que foram utilizados na maçã, o bicarbonato de sódio realmente conseguiu tirar cerca de 96% do agrotóxico daquela maçã. Só que aí vamos entender esse estudo. Foram 2 agrotóxicos específicos. A gente consome os alimentos e a gente não sabe qual foi o agrotóxico que foi utilizado naquele alimento que a gente está consumindo. Segundo, foram apenas maçãs. Então, a gente não só consome maçã. A gente consome alface, cebola, tudo. Então, a gente não pode dizer que o bicarbonato ele tira agrotóxico dos alimentos. Deu para entender essa questão do estudo, né? Sim. Mas em relação, pronto, aí no caso do bicarbonato, ao utilizar, vai tirar o agrotóxico da casca? Sim. Porque na parte interna pode ter absorvido também, né? E mesmo assim a gente não pode dizer que o bicarbonato tira o agrotóxico, porque foi um estudo específico para 2 tipos pontuais. Exatamente. E um estudo controlado, em laboratório, né, que nem sempre representa as condições do ambiente. Né? E que a maçã, por exemplo, foi exposta apenas a 24 horas. E a gente sabe que no plantio é muito mais tempo do que isso. Em Muito concentrações muito maiores. Sim. Quanto tempo, mais ou menos, em média, esse alimento ele fica exposto? Olha, depende do tempo que ele quer, por exemplo, que ele quer diminuir a maturidade, que ele quer aumentar o tempo de prateleira, então varia muito de produção para produção, mas aí você bota bem mais de uma semana, pelo menos. Mais de uma semana de Sim, exposição. sim, porque você precisa garantir o quê? Que ele vai aumentar o tempo de prateleira, então com isso você tem que espantar insetos, espantar pragas, e desde o início do cultivo até a época da colheita. Então é praticamente toda a produção, né, sob o regime de agrotóxicos. A gente não sabe nem qual o produto foi utilizado e muitas vezes a gente também não sabe a origem, né? Sim. Desses produtos que chegam até a nossa casa. Então, existe uma pesquisa que mostra que a gente tem hoje capacidade analítica, né, de detectar nem 20% dos agrotóxicos que de fato existem. Se a gente lembrar um pouquinho, né, lá da química, né, uma coisa bem simples, qualquer modificação em qualquer posição da molécula, um carbono tirou daqui, colocou ali, já é um outro agrotóxico. E nem sempre a velocidade, né, com que os agrotóxicos eles são produzidos é a mesma que a gente consegue identificá-los. Então, provavelmente, a legislação ela traz, né, um pool lá de agrotóxicos que a gente não consegue, e tem muito mais que a gente não consegue identificar. Aí tem gente que tem aquela ideia, né? Não, descasco o alimento, eu descascando, tá tudo tranquilo, e não tá, né? E muitos alimentos, para a gente não falar em desperdício, né, poderia utilizar. Sim. Casca faz bem também, tem muitos nutrientes na casca do alimento. Com certeza, é uma outra diferença que traz vantagem para os orgânicos. Com o orgânico, você pode utilizar todas as partes do alimento, desde as cascas, os talos, raízes, porque justamente a gente tem essa segurança de não ter sido utilizado o agrotóxico. Diferente do produto de agricultura convencional, que aí, por uma questão de precaução, a gente recomenda que sim, se retire as cascas e retire as folhas mais externas, mas como o Fábio bem explicou, a gente não garante que retire o agrotóxico por completo, porque ele pode entrar na fruta, naquele vegetal. E quando chove, hein, Fábio? Todo mundo agradece, né? Os produtos que estão sendo cultivados, o agricultor também, porque vai ter uma boa safra. Isso. Tem essa relação direta da chuva, não tem? Tem. A chuva ela é boa para a safra e para a produção, mas aí voltando à questão ainda dos agrotóxicos, né? Caso o produtor esteja usando o agrotóxico,
né, com a chuva, isso vai acabar sendo arrastado, né, para o solo e com a água. E se a gente for pensar que a maioria dos cultivos eles são feitos à beira de rios ou de corpos d'água, esse agrotóxico vai acabar sendo empurrado para a água e depois fatalmente voltando para a nossa mesa. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre os alimentos orgânicos. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima terça-feira para vocês que estão nos acompanhando. Nós encontramos no site EBC Agência Brasil uma pesquisa que mostra que produtos orgânicos são consumidos por 15% da população. A pesquisa do Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, o Organis, e revelou que há maior procura por esse tipo de alimento na região sul do país, 34%. Esse percentual ultrapassa o dobro do consumo nacional. Segundo o diretor da Organis, Ming Liu, há cerca de 600 feiras orgânicas mapeadas pelo Brasil. O setor tem um crescimento anual de cerca de 20% e os produtos orgânicos mais consumidos são as frutas, legumes e verduras. Entre os motivos que levam a esse consumo está a relação do alimento orgânico com a melhoria na saúde. Esse motivo foi citado por 6 em cada 10 pessoas. Agora a gente volta ao estúdio para saber mais sobre os alimentos orgânicos. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. E a gente tem alguns pontos interessantes que a Tânia trouxe aí nas notícias da internet. O primeiro ponto, apenas 15% da população aqui do nosso país consome, né? 15% consomem alimentos orgânicos. Vocês que trabalham no dia a dia com essa temática, né? 15%. É um número satisfatório ou precisa melhorar muito, né, esse consumo? 15%. Então, ainda é um percentual muito baixo, principalmente quando a gente vai para os estudos e vê a questão dos agravos que os produtos de agricultura convencional podem trazer por causa dos agrotóxicos. Mas eu acredito que esse percentual ainda é muito pequeno justamente pela falta de informação. Não é só uma questão de, é um luxo você comer orgânico, mas é uma questão de que a gente vê hoje que tudo em relação às doenças, hoje a gente foca muito a prevenção. Então, se você pensa muito na prevenção das doenças, na saúde do seu corpo como um todo, você vai se preocupar justamente em também consumir orgânicos para trazer mais saúde para o teu organismo. Até porque quando a gente fala prevenção de doenças, a gente fala muito da importância de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável. Isso. Aí a nutricionista entra nesse momento para falar que é importante, né, essa alimentação saudável, com frutas, verduras, e ainda mais importante quando esses alimentos eles estão livres de agrotóxicos. Sim, com certeza. Porque aí a gente, como eu falei no início, a gente agrega o fato de que os produtos orgânicos eles têm mais nutrientes e mais compostos antioxidantes que previnem doenças. E a gente agrega também porque eles não têm os resíduos de pesticidas que hoje os estudos já mostram que com acúmulo provocam as doenças. E esse consumo ser mais concentrado no sul do país, surpreende, Fábio? Surpreende, porque você tem uma área cultivável, né, no sul, se você for comparar em relação ao Nordeste, bem menor. Né, e um clima, né, que às vezes não favorece o cultivo de alguns vegetais, mas muitos vegetais são mais adaptados ao nosso clima aqui do Nordeste. Então, sim, foi um dado que surpreende. Né, que isso sirva de alerta para que o Nordeste ele se engaje mais para melhorar nesse ranking. Temos uma variedade de frutas aqui da nossa região. Sim. Interessante que elas fossem consumidas sem agrotóxico. Quais frutas a gente poderia pontuar e falar um pouco dos benefícios de algumas dessas frutas para incentivar quem está em casa a se alimentar saudável e sem agrotóxico? Então, nas feiras orgânicas a gente consegue encontrar bastante mamão, quando está na época. Banana, quase sempre a gente encontra. Então, mamão vem a questão, principalmente para quem tem prisão de ventre, é muito importante. Mas também a fruta em si, ela traz muita fibra, muito mineral e muitas vitaminas, tá? Principalmente nessa época do verão, que ela traz compostos que ajudam aí a pele, então protetores também, então é muito importante nesse momento.
A questão da banana, que quase sempre está nas feiras, e aí ela é muito versátil, desde uma vitamina até um bolo, uma torta, um sorvete caseiro que a gente pode fazer também com a banana congelada. Então a gente também tem, e as frutas da época, quando estão, abacaxi, jaca, que são frutas mais docinhas, mais saudáveis, e que aí a gente pode substituir naquela hora que deu vontade de comer doce também. Em relação agora, a gente viu na reportagem, né, o espaço do ID. É um espaço amplo ali onde a horta ela foi feita, né? E quem está em casa nos acompanhando? Não tem aquele espaço, o espaço de casa não é suficiente para se fazer uma horta na horizontal. Tem alguma outra forma de fazer essa horta em casa? Uma horta suspensa seria uma alternativa, Fábio? É uma alternativa que hoje tem ganhado força, principalmente por conta do tamanho, né, dos apartamentos, né, e do espaço pequeno, né, para esse tipo de cultivo. E também tem ganhado força por conta da estética, né? Então, além de você ter o seu cultivo lá, você também tem a questão estética, né? Se embeleza ali o local. Tem ganhado bem força com isso. E você traz um verde também, para toda essa aparência de cimento e tudo mais, né? Sim, verdade. Dá muito trabalho? De jeito nenhum, muito fácil. Você, com qualquer espaço, então você tem, por exemplo, um cano de PVC ou uma garrafa PET, né? Você pode usar como local, precisa de grandes jarros. Né? Então, como foi mostrado na matéria logo no início, então, uma terra apropriada, só ter cuidado com que seja um cultivo que não espalhe muito, né? Para você não tomar toda a área da sua varanda. Cuidado com sol, luminosidade e água adequada, você consegue fazer uma horta tranquilamente. Só frutas e verduras que se consegue cultivar em hortas orgânicas em casa? O que mais, né, que entra nessa questão dos orgânicos? Então, eu falo de experiência própria. Eu tenho uma hortinha no meu apartamento, mesmo sendo muito pequeno, mas a gente consegue fazer. E aí, o inicial, pelo menos assim, o que eu aconselho, é principalmente a questão das ervas, que elas são de mais fácil cultivo e são mais fáceis para a gente estar cuidando no dia a dia. Então, hortelã, manjericão, tomilho, alecrim, são plantas menores que a gente consegue cultivar num menor espaço, num vaso menor. Pensando no espaço mais amplo, né? O que é que pode ser cultivado que entra nesse perfil de orgânicos? Aí você já entra com as frutíferas, né? Então, pimentão, pimenta, né? Abacaxi, então você já consegue, né? Aí são cultivos, né, que tomam um pouco mais de espaço. Se você tem um espaço, são recomendados. A gente explicou nessa questão da exposição excessiva ao agrotóxico, e essa exposição prolongada pode trazer sérios problemas à saúde. Falamos também que muita gente não tem informação de onde é que vem esse alimento. E muita gente também não sabia disso que vamos mostrar a partir de agora, os alimentos com agrotóxicos. Vamos ver a concentração de agrotóxicos nesses alimentos. Aqui tem os 10 mais, né? Os alimentos que mais possuem quantidade de agrotóxicos. E essa quantidade é acima do permitido. E lá, né, no começo do ranking, né, falando de Brasil, 89%, né, a concentração de agrotóxico no pimentão. O que a gente poderia falar do pimentão? E essa concentração é nele todo ou só na casca, por exemplo? Quando se faz uma análise, né, de agrotóxico, você toma várias partes do vegetal, né, e depois você tira uma média. Então, 89% considerando casca, semente, casca, polpa e a área interna. Interessante do pimentão e de todos os cultivos, de todos os vegetais que estão sendo mostrados aí na tela, é que são todos de uso muito comum na nossa mesa. Estão todos na mesa nossa. Né, tirando o morango, que às vezes, né, é mais sazonal, mas se você for olhar para todos os outros, estão presentes maciçamente na nossa mesa. E o pimentão, assim como os outros, né, o perigo aí é o fato de ser cru. Né? Então, se você não faz a higienização, como a Priscila falou, inicialmente adequada, então, além de você ter o perigo do agrotóxico, incorre também no perigo de contaminações microbianas. Quando o alimento ele é consumido cru, ele perde menos nutrientes. Sim. Mas quando ele é cru com agrotóxico, aí fica mais complicado. É pior ainda. Vamos falar dessas duas coisas, né? O alimento cru se incentiva o consumo desse alimento cru, ele é mais rico? O que a gente poderia explicar para quem está em casa? Então, o que a gente vê, pelo menos em alguns estudos, é que mesmo os processos de processamento, que a gente diz, eles não retiram agrotóxicos. Então, por exemplo, já teve estudo que observou que leite de vaca, mesmo depois de pasteurizado e esterilizado, ele ainda permanecia com teores de resíduos de pesticidas. Então, assim, o que a gente recomenda é que, pensando na questão de agrotóxico, o ideal é que você consuma orgânicos.
mas caso ainda assim você opte por consumir os de agricultura convencional, a gente retire a casca e as folhas mais externas, mas ainda tendo a ciência de que a gente, mesmo assim, não consegue tirar o agrotóxico por completo, caso ele tenha entrado no fruto. No caso do morango agora, né, o segundo do ranking, 59% de concentração de agrotóxico. O morango ele é explicável, né? Porque o morango, como é um fruto sazonal, né? Então você precisa de condições mais frias, né? Para o cultivo. Então, para você mantê-lo, né? Durante a maior parte do ano, principalmente no clima nosso aqui do Nordeste, um clima quente, então você tem que trabalhar com agrotóxico para poder aumentar o tempo de prateleira dele, né? Então, por isso que ele sempre figura ali nas primeiras colocações em termos de uso agrotóxicos. O tamanho dele também é aumentado quando se utiliza esse tipo de produto? Porque você permite que ele se desenvolva mais, né? Porque como você impede que os predadores, os parasitas, os predadores naturais dele ataquem, então ele vai desviar sua energia totalmente para o crescimento e não para se defender. Então, por isso você tem, né, frutos maiores em relação aos órgãos, por exemplo. E aí, Walter, eu acho que o Fábio frisou uma parte importante. Os consumidores têm muito hábito de querer consumir a fruta, o vegetal, independente se esteja na época dele ou não. E aí isso favorece muito o uso do agrotóxico, porque a indústria quer ter sempre aquilo no mercado, porque o consumidor sempre quer. Então, quando a gente aprende a consumir o produto, quando está na época dele, que aí ele está no auge da riqueza nutricional, vamos dizer assim, ele está na época, ele está no momento certo de produzir todos os nutrientes que ele pode produzir, então a gente também tem a diminuição do uso do agrotóxico nesse período também. Tá? Ótima observação. Próximo ponto tem o alface aqui, né? 43%. O alface é um problema, né, Priscila? Que é uma folhosa, né? E as folhosas, em geral, concentram mais agrotóxicos, né? Então, também sempre figura. E é muito presente, né, o alface na mesa. Sim. Faz parte da salada crua normal do brasileiro. É o alface, o tomate, a cebola. Então, é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção. Tem o pepino também, né? Mesmo tendo aquela casca um pouco mais grossa do lado de fora, tem a concentração tanto na casca quanto na parte interna. E no pepino, 42%, né? A presença de agrotóxico nesse alimento. Sim. Os que ainda chegam a ter um pouco menos é batata, repolho, são os que ainda têm menos cebola, mas ainda assim, nesse estudo em que se observou essa questão dos teores de agrotóxico, mesmo assim foi encontrado em menor percentual, mas ainda foi. É possível cultivar o pepino sem agrotóxico? Tem, sim, né? Sim. É possível encontrar em horta orgânica sim. o pepino? Praticamente fácil cultivo? O pepino é fácil cultivo. Praticamente todos os cultivos eles são possíveis de serem feitos sem agrotóxicos. A gente encontra facilmente em feiras, principalmente alface, a gente encontra bastante hortaliças, a gente encontra bastante essa questão do pepino, das raízes. Fruta a gente ainda encontra um pouco menos, mas a questão dos vegetais, das verduras, elas estão muito mais presentes nas feiras dos orgânicos. Abacaxi, 41%. É um número significativo. Bastante. Da casca a gente não aproveita muito, né? Geralmente a gente joga a casca fora. Sim, em geral. É mais a parte de dentro, mesmo assim polpa. tem concentração. Tem. Tirando essa casca, será que diminui esse número de 41%? A gente reduz pensando no agrotóxico que tenha ficado na casca, né? Mas não consegue Mas reduzir. Nem sempre é assim, né, Priscila? Depois tem a cenoura, 33%, é um número ainda muito significativo, né, Fábio? Exatamente. Bem significativo, também considerando o consumo dele, que é bem alto, né? Muita gente gosta, né, de comer a cenoura crua também. Sim. Pois é. Laranja, 28%. Tirou a casca, tá tranquilo? Não. Não. Não, de jeito nenhum. E aí, já tomando o gancho da laranja e da uva, né, que vem em seguida, são frutas que, além de serem consumidas cruas, né, como todas as outras, também tem o apelo nutricional grande, né, são frutas cítricas, então, no caso, a laranja auxilia na digestão, né, Priscila? São mais bem aceitadas, né? Exatamente, são mais receitadas, e aí você tem, se você for olhar no supermercado, todo ano você tem laranja, né, mas aí nem todos os cultivares estão na sua época. Como estudos também falam, né, que os cítricos ajudam na prevenção do câncer e muitas outras coisas. Sim, as frutas e verduras como um todo, elas têm nutrientes que ajudam a gente nesse sentido de ajudar como antioxidante, então combate a questão dos radicais livres e aí acaba prevenindo a questão das doenças muito relacionadas com a questão da inflamação.
A gente tem o mamão agora, né, 20%. E o tomate. O tomate, 12%. É interessante já observar que em pesquisas anteriores o tomate estava sempre nos primeiros lugares. Exatamente. Mas o que aí aconteceu, né, para cair tanto? Mas então, ainda está entre as 10 mais. Provavelmente, como a população, quem rege o mercado é o consumidor. Então, como provavelmente o consumidor deve ter reduzido a compra desse tomate e aí estava muito mais preocupado, muito mais informado. Então, aí o agronegócio tenta reduzir a questão do agrotóxico nesse vegetal, para que aí ele não esteja mais entre os primeiros lugares. Então, provavelmente, daqui nas próximas pesquisas, a gente já não vai ver mais o pimentão e o morango, provavelmente. Exato. E a gente pode considerar também, né, Priscila, que o tomate, né, antes era um produto muito caro, né? Então, né, se você tinha um produto caro e uma demanda alta, então você tinha que sempre mantê-lo ali, né, consumível o ano inteiro. Então, o uso agrotóxico aumentou bastante. Talvez com a queda também do tomate, né, que a gente teve, né, de um tempo para cá, isso, né, desacelerou o consumo também e acabou tirando ele do ranking dos mais, né, pelo menos dos 3 primeiros mais, que mais utilizam agrotóxicos. Por isso tem sementes também tem essa preocupação, né, que tem alguns mitos que giram em torno da semente, do consumo da semente do tomate, por exemplo. Por isso é importante que a gente sempre, que o consumidor ele sempre busque a informação. Porque quando ele está bem apto, assim, bem abastecido dessa informação, ele consegue decidir se ele quer utilizar o orgânico e se ele não quer utilizar, se ele quer utilizar o convencional. Hoje, né, o intuito justamente do programa é levar a informação para quem está em casa nos acompanhando sobre os perigos dos agrotóxicos e incentivar você a consumir cada vez mais os produtos orgânicos. Quem está em casa, além de assistir o programa, pode buscar informações em quais fontes confiáveis que vocês poderiam indicar para quem está em casa? Um site interessante, um instituto que pode também auxiliar essas pessoas? Como é que a gente poderia orientar o nosso telespectador? A gente tem vários níveis de informação, né? Desde a informação científica, né, que está nas revistas científicas, nos artigos, mas uma informação que é mais acessível para a população, sai da Adagro. Né? Então, a Adagro, que é quem faz a fiscalização, dentre outras coisas, né, do uso de agrotóxicos em vegetais, ele traz várias dicas e né, os rankings, né, são divulgados no site da Adagro, então acho um site interessante para a população consultar frequentemente. Também tem um site em relação às feiras orgânicas, tem um site da Prefeitura do Recife e tem um site do IDEC, tá? Que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e aí ele vai colocar lá quais são as feiras orgânicas existentes em todo o país, e aí você consegue encontrar Pernambuco, Recife. E também eu aconselho, para quem gosta mais dessa área, que leia o dossiê da Abrasco sobre o uso dos agrotóxicos no Brasil. Fica disponível na internet. Dossiê da Abrasco. Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E aí ele traz uma série de informações sobre todo esse uso de agrotóxico, dos mitos e das verdades por trás desse uso no país. Daqui a pouquinho vamos falar sobre mitos e verdades aqui no nosso programa. Vou pedir licença aos convidados, porque agora vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer mandar sua pergunta, quer deixar seu depoimento, 3424-1547 é a nossa linha interativa. Nosso WhatsApp também está disponível. Você pode mandar sua pergunta através do 991774828. Nosso número mudou, então vamos repetir para fixar aí na sua memória. 991774828. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia, hoje falando sobre produtos orgânicos. E você que está em casa, você sabia que existe o selo verde? Isso mesmo, ele identifica que alguns produtos orgânicos têm muito valor. Significa não só que aquele alimento ele foi cultivado com fertilizantes naturais, sem agrotóxicos nocivos, mas também que a produção ela respeitou os direitos dos trabalhadores, não empregou ali menores e não agrediu o planeta. E igualmente importante, né? Igualmente importante a gente considerar seriamente, né, que ele não promove, né, risco à saúde do consumidor. Para se ter uma ideia de quanto o tema ele é recente, o cultivo e a comercialização dos produtos orgânicos no Brasil foram regulamentados em 2003.
né, demorou mais de 4 anos para ser regulamentada a lei dos orgânicos em 2003. Foi muito tempo, né, para aprovar, mais de 4 anos para aprovar essa lei, só foi aprovada em 2003. E a gente falou desse selo, que é muito importante que você observe no produto que você vai consumir. A gente vai mostrar aqui esse selo do orgânico, olha só, bem grande para você fixar na sua memória. Quando você for comprar um produto orgânico, geralmente no supermercado é que tem o produto orgânico com esse selo, Fábio? A gente vê mais comumente, né, nos supermercados, mas o pequeno produtor também, né, ele traz esse selo e também eles costumam mostrar, né, o seu certificado de orgânico, né, emitido pelos órgãos fiscalizadores, como a Adagro, por exemplo. Muito interessante que você observe isso. A gente reforça aqui a informação, né? Quando se tem esse selo, significa dizer que não tem agrotóxico, que foi respeitado aí muitas coisas, não empregou menores, a empresa, né, a produção, ela respeitou os direitos dos trabalhadores e não agrediu o planeta. Não agrediu o planeta, né? Biólogo gosta muito de falar sobre isso, preservação do planeta. Tem que pensar nas gerações futuras, Fábio. Com certeza, né? A gente tem, como foi falado aqui, o agrotóxico, além, né, de todos os malefícios que tem para a saúde da população, né, você tem também a questão do meio ambiente, né? Então, como eu tinha falado, então, agrotóxico ele liberado no solo, ele pode arrastar para as águas, né? E aí vai ser consumido pela população e acaba virando um ciclo. Né? Foi importante destacar a questão também do trabalhador, porque hoje a gente sabe que, infelizmente, né, boa parte, né, das agriculturas, né, que empregam agrotóxicos, as grandes agriculturas que empregam agrotóxicos, nem sempre respeitam os direitos do trabalhador com relação ao uso de equipamentos de produção individual. E aí vários trabalhos têm mostrado, né, comprometimento da saúde, né, nesses trabalhadores que passam muito tempo, né, nesse ramo. Vamos falar um pouco mais, né, sobre a diferença dos orgânicos e não orgânicos. Vamos mostrar aqui uma tela, né, que mostra a diferença, e com a ajuda dos convidados vamos compreender melhor e detalhar um pouco mais sobre alimentos orgânicos e não orgânicos. Olha só, dessa fileira aqui, os orgânicos. O primeiro ponto que é destacado, ele é mais gostoso, é natural, sem conservantes ou agrotóxico. Mais gostoso, não é? Sim, a primeira experimentação, algumas pessoas não observam diferença. Mas com o consumo a longo prazo, você pode observar que realmente o sabor dos orgânicos é muito mais acentuado, é um sabor mais natural e a gente sente muito mais sabor justamente porque ele não tem essa questão dos agrotóxicos dos produtos convencionais. Então, é uma verdade sim, o produto orgânico é muito mais saboroso do que o produto convencional. Já o não orgânico, né, que a gente vê a comparação, menos gostoso e perde o sabor também. A gente não consegue, né, sentir o gosto do agrotóxico. Não. Mas aí ele consegue mascarar um pouco. O gosto do produto, né? O produto fica mais puro, é por isso que ele fica mais gostoso quando se trata de orgânico. E o que ele mexe também, né? Ele interfere na textura do alimento. Então, às vezes, o gosto ele é atrelado à textura do alimento, né? Pronto. Outro ponto que quem vai gostar muito de falar, a Priscila Santos, nutricionista, os orgânicos têm mais vitaminas, possuem mais nutrientes. Sim. Tem muito mais... A gente precisa de vitaminas e de nutrientes? Com certeza. Elas fazem parte de muitos dos processos dentro do nosso corpo, então são essenciais. E os orgânicos, sim, eles possuem mais micronutrientes, que são vitaminas e minerais. E como a gente falou, também possuem mais antioxidantes, que são os polifenóis, contribuindo aí na prevenção de doenças. Já o não orgânico, né? Menos vitaminas, tem menos teor de nutrientes também. Vamos a outro ponto lá, né? Os orgânicos. Agora chegou a parte mais interessante, né? Mas não, né? Interessante, vamos considerar assim. Interessante quando pesa no bolso, as pessoas ficam um pouco receosas em colocar em prática o que a gente está explicando. Mas vamos falar sobre os orgânicos. Menos caro porque podem ser cultivados no quintal. É uma grande vantagem que a gente precisa muito destacar. Exatamente. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa explicou pode... na reportagem. Exatamente. E o Fábio reforça agora. Exatamente. Além de você poder fazer em casa, né, teve uma onda logo no início, né, que os alimentos orgânicos eles eram mais caros, mas até por conta da menor demanda. Né? Hoje, com a popularização, né, e com o aumento da quantidade de hortas, de feiras orgânicas, né, esse preço ele vem se equiparando aos da agricultura convencional. Você nota uma diferença grande. A menos quando você vai para o supermercado, né, que é o próximo ponto, aí só não é mais caro, porque aí também tem o valor agregado, né, do marketing, né, da rede, enfim. O transporte, o acondicionamento, etc. Né? Se torna mais caro por conta disso, e não pelo fato de ser orgânico.
Quem consome nas feiras, quem tem o hábito de comprar os orgânicos nas feiras que existem em Recife, eles percebem que, de fato, o preço dos vegetais é igual ao preço ou até mais barato do que os preços que a gente encontra da agricultura convencional, em feira livre, por exemplo. A gente tem algumas participações através do nosso WhatsApp. Vamos, antes de seguir para os mitos e verdades, vamos responder algumas dúvidas que estão chegando. Tem algumas perguntas interessantes. Você que está em casa pode mandar sua dúvida. 3424-1547 é nossa linha interativa. 991774828 é o nosso WhatsApp. Temos aqui a primeira participação lá de São Lourenço da Mata, é a Josilene. E ela pergunta o seguinte: é verdade que os alimentos orgânicos, eles são mais escuros? Tem alguma relação da cor, né, desse alimento? Eles são mais escuros? Na verdade, não é que ele seja escuro. Ele tem uma aparência mais... Se você for comparar, por exemplo, com os da agricultura tradicional, eles são mais feinhos, digamos assim, né? Porque você tem a própria natureza, então você tem as imperfeições do fruto, né, que devem estar presentes ali. Você tem buraquinhos e pelinhos que vão estar presentes no vegetal natural. Né? Então, o fato de ser escuro, não assim, realmente tem uma aparência que às vezes não é tão esteticamente bonita como o tradicional, mas com relação à cor, não necessariamente. Por beleza não faz muita diferença não, né? Tem nutriente, não tem agrotóxico, vale mais a pena. Eu acho que é muito relacionado também com essa questão. A gente sempre tem um padrão de beleza das pessoas, pronto, a gente tem um padrão de beleza do alimento. Então, se o alimento, se o fruto, se o vegetal não está dentro daquele padrão de beleza, a gente considera como feio, como não utilizável. E não é verdade. Ok, vamos a mais participações. Agora tem uma dúvida muito interessante. O Marcos Alexandre, ele que é de Pau Amarelo, paulista, ele manda a seguinte pergunta: gostaria de saber como é que a produção orgânica cuida do ambiente de cultivo, né, para evitar problemas com pragas e doenças, sem uso de materiais produzidos artificialmente. Ele também aproveita a oportunidade e manda aqui um abraço para o Fábio Portela, que ele foi o professor na pós-graduação, e ele agradece, né, os conhecimentos que foram compartilhados nessa pós-graduação. É o Marcos Alexandre. Marcos, que bom revê-lo, escutá-lo, né? Com relação ao cultivo, você pode, ao não usar produtos químicos, você não usa produtos químicos, você usa alternativas biológicas. Então, às vezes, você faz cultivos de um vegetal, né, próximo de um outro, que acaba defendendo ele pela liberação de produtos que espantam pragas, né, que espantam animais que poderiam chegar, né, através do odor, através de substâncias químicas naturais, né, que são liberadas e acabam protegendo a plantação que está próxima dele. Então, acho que o principal exemplo que a gente tem é esse. Chamou a atenção essa substância química natural, né, que foi bem destacado pelo Fábio agora. Porque tem os químicos sintéticos, né, que a indústria produz, e os químicos naturais que os bioquímicos, né, que nós produzimos, que os seres vivos como um todo produzem. Isso aí pode ser utilizado? Sim, porque é naturalmente produzido. Ok, vamos à próxima participação. Agora a Miriam mandou a pergunta dela. Ela gostaria de saber o seguinte, da nutricionista: quanto tempo o suco de fruta ele pode ficar fora da geladeira? Ela disse que tem um bebê de 1 ano, né, 1 ano de vida, e esse bebê toma muito suco. Tem um prazo assim estabelecido para se deixar fora da geladeira esse suco? Então, se a gente pensar na questão do consumo do nutriente, o ideal é que a gente, primeiramente, consuma a fruta, mas quando a gente pensa no suco, que ele seja consumido assim que produzido. Porque a partir do momento em que a gente elabora aquele suco e deixa ou dentro da geladeira ou fora, ele vai perdendo nutrientes que vão se oxidando pela questão do ar, pela questão da luz, principalmente vitamina C. E aí a gente perde essa qualidade desse suco, mesmo que seja feito da fruta. Ok, outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas pediu para fazer a pergunta para o Fábio Portela. A dúvida é a seguinte: hoje, existe algum programa de incentivo financeiro para os agricultores cultivarem os produtos com menos agrotóxicos ou até mesmo sem nenhum tipo de agrotóxico? Sabemos que o uso excessivo hoje é para não haver perdas do cultivo. Isso, é a dúvida do telespectador. Existem algumas linhas de crédito, né, do Banco Nacional de Desenvolvimento, que eles auxiliam os pequenos produtores, né, e um dos pontos, né, de fomento é justamente o não uso, a comprovação do não uso de agrotóxicos. Mas eu acho que o principal fomento, né, comercial é a demanda do consumidor, né, que hoje
que fala mais alto e que hoje cresce bastante. Acho que esse é o principal incentivo para o agricultor. E aí, dando uma puxadinha nesse gancho que o Fábio falou, por isso é importante se é da gente comprar o orgânico nas feiras, porque aí você está comprando diretamente daquela pessoa que produz. Então você está estimulando ali que ela continue produzindo, porque ela tem um consumidor ali sempre pronto. E é um ambiente agradável, né? A feira de orgânicos. É um momento que você pode levar a família também, fazer essa feira. E tem muitas dicas interessantes. É chegar cedo para pechinchar, né? Tem a possibilidade de ter mais desconto, porque é diretamente com quem cultivou aqueles produtos ali. Tem várias vantagens de frequentar uma feira livre. Sim, muitas vezes as pessoas não gostam um pouco da feira orgânica porque ela acontece muito cedo. Então, tem feiras que começam às 4 horas da manhã. Mas aí o que é que pode acontecer? Existem alguns produtores nas feiras que eles permitem com que você pegue o telefone deles, por exemplo, e ligue no dia anterior da feira e ele organiza a sua feira. Então, uma feira que começa às 4 da manhã, você consegue chegar às 7, 8 horas e a sua feirinha está ali organizada por aquele produtor. Então, existe essa possibilidade. Mas também, como você falou, é um ambiente agradável de se estar. Então, você acorda cedo, você consegue levar ali seus filhos também para poder estar escolhendo com você, ensinando já desde pequenos a terem uma boa qualidade da alimentação. E você consegue também ter esse contato com o produtor, poder tirar suas dúvidas, perguntar como é que ele produz, poder pechinchar também, porque é ele que está produzindo, ele sabe os custos que ele teve, então ele pode realmente ou não fazer um preço mais barato ali no momento. Então, é um momento agradável de se fazer suas compras. Tem umas delícias também, né? Já prontas para a gente consumir. Se eu não me engano, né, foi uma coxinha de jaca, parece que eu comi uma vez numa feira orgânica dessa. Tem muitas coisas interessantes. Coxinha de batata doce, tem um monte de guloseimas gostosas. Alguns produtores, por saberem que o horário da feira é muito cedo, então as pessoas acordam e vão, não tomam café, então eles já levam alguns quitutes para que as pessoas possam ali também ter esse momento de confraternização, vamos dizer assim, um momento de tomar café da manhã ali com produtos também feitos da agricultura familiar. Ok, vamos seguir aqui com mais participações, tem muita gente interagindo. A gente lembra que o nosso WhatsApp mudou o número, agora é o 991774828. É o nosso novo número do WhatsApp, você pode mandar sua mensagem. Vamos ler aqui a próxima dúvida, é da Iranete, ela que mora em Seriaém. E a dúvida dela é a seguinte, ela quer saber se é mito ou verdade. Ela diz que cria galinha no quintal e queria saber se tem alguma diferença de nutrientes em relação ao ovo dessa galinha, né? Ela fala que ela escuta muito falar que as pessoas falam que... Eita, essa foi boa agora, né? Ela escuta muito falar que as pessoas falam. Ela diz que já ouviu muita gente falar que a galinha saudável é a galinha criada em casa. Em relação à carne da galinha também, ela queria saber se é mito ou verdade, né? Que tem uma diferença quando essa galinha é cultivada em casa em relação ao ovo e a carne da galinha quando é abatida? Olha, em parte sim, porque você tá garantindo a alimentação dela, você está garantindo o espaço onde está sendo criada, aquela questão do uso de hormônios, né, que é tão debatida, né, o fato de você, e aí se você for mais adiante, não utilizar produtos com agrotóxicos na alimentação, né, da ave. Então, sim, agora do ponto de vista nutricional, aí Priscila pode falar melhor para a gente. Tem alguma diferença, né, da galinha cultivada em casa, da que a gente compra? Então, a questão principal é porque a galinha que é produzida por indústrias, vamos dizer assim, a galinha que ia dizer cultivada, a galinha que ela é criada em indústrias, então geralmente eles criam uma grande quantidade de aves, muito próximas uma da outra, então elas não têm espaço, então geralmente se utiliza muito antibiótico porque elas desenvolvem doenças e ali uma muito próxima da outra acaba pegando as doenças entre si. Então, quando você cria essa galinha mais solta no quintal de casa, então você, como o Fábio falou, você tem controle daquilo que ela consome, você tem controle em relação justamente a essas doenças, porque é um ambiente provavelmente muito mais saudável do que ela estar encarcerada dentro de uma indústria, por exemplo. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. No próximo bloco do programa tem receita especial. A gastrônoma Luciana Luna tem uma receita no próximo bloco e a gente vai conferir agora o que é que ela vai adiantar para a gente dessa próxima receita. Olá, Luciana, bom dia. Olá, Valdson. Hoje nós vamos de doce, então não sai daí que é já logo após o intervalo.
Estamos de volta com mais assunto do dia e já vamos direto aprender a preparar um quindim. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Muita atenção e bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma delícia de docinho imperdível para você fazer em casa e se deliciar. Quindim é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 220 gramas de açúcar, 120 gramas de coco ralado, 8 gemas e 30 gramas de manteiga. Esta receita é bem simples de fazer. Eu vou começar misturando o açúcar e o coco ralado. Feito isso, nós vamos acrescentar as gemas. E por fim, a manteiga que aqui já está derretida. Agora é só misturar tudo. Está pronta a nossa massa. O próximo passo é encher forminhas. Aqui eu tenho forminhas tipo para empada, que está untada com manteiga e açúcar. Então eu vou colocar num tabuleiro com água, pois vai ao forno em banho-maria. O próximo passo é levar ao forno a 180 graus pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos. Agora nós vamos esperar esfriar um pouco para desenformar. Esta foi a nossa receita de hoje, simplesmente de dar água na boca. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Com toda certeza, todos aqui do estúdio, né, ficaram com água na boca. Luciana Luna, a gente agradece mais uma dica simples e prática para você fazer em casa. Pode chamar, né? Pode chamar os vizinhos, os amigos, fazer essa receita. Pode convidar o apresentador também. Você que está em casa vai fazer um quindim. Fique à vontade de fazer o convite. E a gente lembra, né, que se você perder algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar na íntegra lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha. A Luciana Luna, a gente agradece mais uma vez por mais uma dica no quadro Receita do Dia. Então vamos seguir falando de coisa boa? A partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Olha só, atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste muita atenção às dicas. Vamos trazer aqui várias oportunidades e na primeira tela tem 2 vagas para técnico em segurança do trabalho. São 2 vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 960. São 2 vagas para técnico em segurança do trabalho. Vamos conferir mais vagas de emprego. Agora tem 10 vagas para operador de processo de produção. 10 vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário. 10 vagas para operador de processo de produção. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Agora tem 20 vagas para técnico em eletromecânica. 20 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 957.
10 vagas para técnico em eletromecânica. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue falando sobre produtos orgânicos, alimentos orgânicos. Tem muita gente interagindo, mandando perguntas. Vamos conferir juntos agora de quem é a participação, de quem é a primeira pergunta que chegou através da nossa linha interativa. Vamos ver aqui no nosso telão. O telespectador foi a Valéria. Valéria Costa, telespectadora de Casa Amarela, mandou a seguinte pergunta: como conhecer se o alimento é orgânico? Aparentemente, todos são iguais, ela afirma, né? Aparentemente todos são iguais. Como é que a gente conhece que o alimento é orgânico? Além do selo, né, do orgânico, né, que aí ele diz, né, se o cultivo for orgânico ou não, mas se você for olhar, nem sempre eles são iguais, né? Os alimentos da agricultura tradicional, né, eles são mais, como a gente já tinha falado, mais perfeitos, mais bonitos, né, mais homogêneos, digamos assim. Já os orgânicos, como eles trazem as próprias imperfeições naturais, né, dele, então eles costumam ser um pouco menores, né, as imperfeições na casca, as folhas não são iguais, ele não é tão igualzinho e homogêneo como o não orgânico. Dá para perceber. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Temos outra pergunta que chegou. Maria das Neves, de Santo Amaro, ela quer saber o seguinte: se os agrotóxicos fazem mal à nossa saúde, por que, né, que não são proibidos por lei? É uma boa pergunta, Maria das Neves. É uma pergunta que Temos a gente também refletir sobre isso, Sim, né? Muito. É uma pergunta que a gente também se faz e é uma coisa que a gente precisa perguntar aí para os que fazem a lei, né? O que a gente tem são limites máximos permitidos, né, para aquele agrotóxico, mas a proibição do agrotóxico X ou Y, infelizmente, não existe. Próxima dúvida, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Lauro Ferraz, de Afogados. É possível eliminar, né, os produtos tóxicos das frutas, verduras e legumes com bicarbonato de sódio? Lauro Ferraz. Então, Lauro, como a gente falou no início do programa, essa questão de uso do bicarbonato de sódio, ela não elimina os agrotóxicos, porque os agrotóxicos tanto podem estar simplesmente na casca, como podem estar no interior do alimento. Então, não adianta utilizar bicarbonato de sódio, porque os estudos que foram feitos pensando no bicarbonato de sódio foram para agrotóxicos muito específicos e quando a gente compra o alimento, a gente não sabe qual foi o agrotóxico que foi utilizado. Então, não adianta muito utilizar o bicarbonato de sódio pensando nesse objetivo. Ok, vamos a mais participações. A Sandra, de Xan de Mangabeira, que fica em Cidade Tabajara, Olinda. Ela quer saber o seguinte: na verdade ela afirma, né, que a feira orgânica precisa ser mais expandida para que todos tenham acesso. Na região de Olinda, vocês conhecem, né, alguma feira orgânica? Porque ela fala que precisa mais de expansão, esse tipo de feira. Então, existe uma feira que acontece, se não me engano, aos sábados, na Praça do Carmo, mas existem outras também. E aí um bom site que ela pode entrar para identificar locais de feiras orgânicas próximas à sua residência é justamente o site do IDEC. E lá vai ter em todo o estado de Pernambuco onde ficam localizadas as feiras orgânicas e ela pode encontrar uma mais próxima dela. Ok, muita gente quando tem dúvidas, né, sobre vários temas, inclusive sobre os alimentos orgânicos, utilizam a internet como fonte de pesquisa. Mas a gente lembra que na internet tem muitas verdades sobre o tema, tem sim, mas também tem muitos mitos que podem atrapalhar o seu esclarecimento, né? Esclarecer o tema, então esses mitos podem atrapalhar bastante. Vamos mostrar aqui algumas afirmações que a gente encontra de forma muito comum na internet. Vocês vão nos ajudar dizendo se é mito ou verdade, vão trazer uma explicação. E a primeira que aparece é o seguinte: os alimentos orgânicos, é mito ou verdade? Fazem perder peso? Infelizmente, mas é mito. E aí o que é que pode acontecer? Geralmente quem tem preocupação em se alimentar com frutas e verduras orgânicas, geralmente é uma pessoa que já tem mais preocupação com a sua saúde. Então geralmente baseia mais a sua alimentação em vegetais. E isso contribui para quem está precisando para perder peso sim. Mas não é porque o alimento orgânico faz perder peso. Ótima explicação. Vamos a outro ponto. Mito ou verdade? Os alimentos orgânicos são mais caros? Não.
Né? Como a gente tinha falado, no início teve uma onda de serem mais caros por conta da baixa demanda, mas hoje em dia praticamente os preços estão equiparados, não se tem essa discrepância tanto no preço. Não. O que a gente pode encontrar um preço um pouco mais elevado é quando o consumidor resolve comprar esse alimento orgânico dentro do supermercado. Aí realmente ele pode encontrar mais caro, mas se ele compra na feira, ele encontra muito mais barato. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade, os alimentos orgânicos são colhidos prematuramente para evitar gastos? É verdade, Fábio? Não, nem conheci esse mito, na verdade. Mas não, o tempo de colheita é o mesmo do tradicional. Próximo ponto, outra afirmação, os alimentos orgânicos ajudam o meio ambiente. Isso aí é uma verdade. Com certeza. Já diminui a contaminação dos rios, do solo, enfim. E também preserva a biodiversidade, que a gente diz, principalmente que é a questão não só das plantas em si, né, dos vegetais, das frutas, mas dos próprios animais que vivem ali desfrutando daquela mata ou daquela floresta em redor. Próxima afirmação, mito ou verdade? Os alimentos orgânicos aumentam o risco de intoxicação alimentar? Não, isso aí é um mito. Pelo contrário, já teve pesquisa comparando justamente o alimento convencional com o orgânico, que percebeu que nos alimentos de agricultura convencional foi muito mais fácil de se encontrar bactérias até 3 a 4 vezes mais resistentes a antibióticos, diferente da agricultura orgânica. Então, não, isso aí é um mito. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só, os alimentos orgânicos podem ser consumidos sem lavar. Também é outro mito. Não é porque é orgânico que a gente não vai fazer higienização. Seja orgânico ou de agricultura convencional, a gente sempre precisa lavar o alimento antes de consumir. Ok, vamos ao último mito ou à última verdade. Os alimentos orgânicos são mais saudáveis. Essa é uma grande verdade e a gente veio falando ao longo do programa assim. Mais saudáveis porque estão longe de agrotóxicos, mais saudáveis porque também preservam o meio ambiente. Vamos fazer uma revisão nesse último bloco? Enquanto eu vou me dirigindo a vocês vão falando um pouco mais sobre os benefícios dos alimentos orgânicos. Vamos fazer alguns tópicos, né, para quem está em casa entender por que esse alimento ele é mais saudável. Então, eles são mais saudáveis porque eles contêm mais nutrientes, eles contêm mais antioxidantes, eles não têm os resíduos de pesticidas que ao longo do tempo que a gente vai consumindo. Então, pensando que a gente consome desde criança até a velhice. Então, ele vai se acumulando ao longo do tempo e pode desencadear doenças, desde doenças a nível do sistema nervoso central, doenças como câncer ou doenças relacionadas à nossa produção de hormônios, então também é alterada. Ele traz benefícios para o meio ambiente. Com certeza. Do ponto de vista do meio ambiente, a gente pode falar a respeito, né, da biodiversidade, como a Priscila já falou, a respeito da proteção das águas, do solo, uma vez que esse agrotóxico está no vegetal, né, com as chuvas, por exemplo, ele pode infiltrar no solo e contaminar, né, os rios, mas também você tem animais, né, que estão em equilíbrio naquele ambiente que podem, né, ter o seu equilíbrio rompido, né, pelo uso agrotóxico. A gente tem que entender, né, tem que ficar claro, né, para o telespectador, né, que o agrotóxico ele funciona semelhantemente a um antibiótico. Então, do mesmo jeito que você tem resistência de micro-organismos ao antibiótico, você também pode ter resistência de micro-organismos ao agrotóxico. E aí aquelas pragas para as quais aquele agrotóxico deveria ser nociva, acaba aquela praga tornando resistente e não tendo mais aquele efeito. Ou seja, e aí força você a aumentar a quantidade de agrotóxico para atingir o mesmo efeito. E aí começa a criar essa bola de neve, esse desequilíbrio que a gente discutiu hoje no programa. A gente falou também no início do programa, né, que o ano de 2018 será positivo e desafiador para o mercado de orgânicos. A previsão é que tenha um crescimento em torno de 20% nos produtos orgânicos. 20% é um número bem significativo, né? Vale muito a pena comemorar esse número. Sim, mas acredito que esse crescimento é justamente por algo que vocês estão fazendo hoje, por exemplo, trazendo informação. Então, como o consumidor está cada dia mais buscando a informação, e essa informação está cada vez mais acessível em relação às mídias sociais, em relação à internet, então ele está se apropriando mais do conhecimento e podendo ter um poder de decisão muito maior. E aí, se o consumidor ele percebe as vantagens do orgânico, ele opta pelo orgânico, esse mercado acaba tendendo a aumentar realmente. Tem uma pergunta muito interessante aqui, né? A pessoa não se identificou, mas quer saber o que é a adubação verde. Tem esse tipo de adubação?
Tem. A adubação verde é aquela que não usa fertilizantes químicos, né? Então você utiliza o esterco, né? o adubo natural no cultivo. É importante que ele fornece os nutrientes necessários, como nitrogênio e fósforo, que é o que o fertilizante químico vai fazer, mas sem a carga do produto químico industrializado naquele cultivo. O que a gente tem que entender também é o seguinte, que a horta e o cultivo orgânico é uma filosofia, não é apenas o produto de não ter fertilizante, não ter agrotóxico, não ter produto químico, mas sim o espaço ser agricultável, respeitar os direitos do trabalhador, a biodiversidade, o planeta, o ecossistema, etc. Né? Não só pontuar no produto, mas sim, né, no ambiente também, é uma filosofia, na verdade. Tem outra pergunta interessante, né? Os frutos grandes e bonitos indicam que tem a presença de agrotóxicos? Não necessariamente. A gente muitas vezes pode encontrar produtos de tamanhos maiores dentro da agricultura orgânica também. Mas é uma forma, como o Fábio estava bem pontuando, de a gente poder diferenciar quando a gente fala numa compra externa às feiras orgânicas. E na verdade nem o bonito, nem o grande, né? Principalmente a homogeneidade, né? Sim. Você não encontra... Nós não somos homogêneos, então os seres vivos não são homogêneos e as plantas também não devem ser. Né? Então você vê uns clonezinhos assim, você já pode suspeitar, né? Eu acho que a banana é um bom exemplo, Exatamente. Né? Quando a gente vê a banana de um cultivo convencional, ela é amarelinha, bem perfeita, num tamanho bem estético. Quando você olha a banana de agricultura orgânica, ela é amarelinha também, mas ela vai ter alguns pontinhos pretos. Uma está amadurecida, o restante do cacho está verde ainda, então ela tem essa diferença. Seres vivos são heterogêneos, são diferentes, né? Em relação a essa questão do plantio dos orgânicos, né? Existe, né? Tem algum plantio em grande escala? A pessoa quer saber se existem plantios de orgânicos em grande escala. A maioria dos cultivos hoje, por serem sustentáveis, né, não se consegue, às vezes, grandes hectares de plantio como da agricultura tradicional, porque você começa a dificultar o seu controle ambiental. Então, hoje, ele é bem mais focado na agricultura, convencional e sustentável. Mas a tendência é que cada vez mais parcerias, né, e associações entre os agricultores estejam sendo feitas, né, isso alavanca e expanda mais as áreas cultiváveis. E, Valdson, essa é uma outra vantagem da agricultura orgânica, porque ela não pensa na monocultura. Então, ela não vai pensar, por exemplo, em grandes hectares de alface. Ela vai pensar numa área de alface, numa área com beterraba, numa área com batata, uma área com inhame, justamente para poder fazer com que aquele solo permita fornecer nutrientes para aquela planta naquele momento. Exato. E aí depois eles podem fazer um giro de culturas, como se diz, né? Para que aí o solo seja solicitado, vamos dizer assim, em outro tipo de nutriente por uma outra planta. Então acaba estimulando essa biodiversidade e trabalhando também a questão da riqueza do solo, porque você não só tem um único plantio o tempo todo. Você tem vários plantios e em tempos diferentes. E até porque, como eu tinha falado, né, às vezes um cultivo ele serve de defesa para o outro. Né, então acaba, né, caindo nessa questão que a Priscila falou também. Aí um ponto interessante que a gente ainda não falou, né, sobre os orgânicos. Existe a diferença dos orgânicos para os hidropônicos? Parecido, né? Na mesma linha? A hidroponia é um tipo de cultivo onde você não utiliza o solo, você utiliza a água como substrato. Você tem a água, coloca os nutrientes e faz o cultivo. Né? Você tem, só que o hidropônico, tanto ele pode ser com agrotóxico ou sem agrotóxico. A diferença é onde você está fazendo o cultivo. Em vez de você utilizar o solo, você vai utilizar a água. Entendeu? Assim, são linhas diferentes. Não necessariamente porque é hidropônico vai ser orgânico, não, de jeito nenhum. Mas pode ser hidropônico? Sim, sim, com certeza. É mais interessante que seja sim, assim. Sim. Temos aqui as principais pragas das lavouras. Outra participação do Rafael Silva. Tem as principais da nossa região aqui? Tem. Você tem a praga da cana-de-açúcar, da laranja, você tem do tabaco, né? Você tem vários, assim, tem vários. E aí, justamente, em cima delas, né, que os agrotóxicos eles são produzidos, pensando nessas pragas. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados agora. A gente fez no começo do programa uma pergunta. Vocês lembram a nossa enquete? A gente fez essa pergunta para os telespectadores e a dúvida que a gente lançou, né? A pergunta que lançamos foi: se você que está em casa costuma consumir alimentos orgânicos? Olha só, 48% das pessoas que participaram, ligaram para a gente, interagiram, falaram que sim, que consomem produtos orgânicos, alimentos orgânicos. 52% falaram que não,
ou que ainda não, né? A gente quer acreditar sim, porque foram repassados tantos ensinamentos aqui no programa. E a gente agradece a você que ligou, que participou. Estamos agora na reta final desta edição do Assunto do Dia. Vou pedir licença também aos convidados e a você que está em casa, porque hoje, dia 30 de janeiro, é uma data muito especial. Tem uma pessoa muito especial completando idade nova. Vou pedir licença para mandar parabéns aqui para minha sobrinha, a Caroline Souza, que está completando 8 anos de vida. E toda a família deseja muita saúde, muito sucesso. Que Deus continue guiando seus passos. A gente agradece, a família agradece, né, por sua existência, por tanta coisa boa que você proporciona para a gente. A gente deixa aqui o abraço em nome de toda a família. Caroline Souza, completando idade nova. Parabéns aqui do titio Coruja. A gente vai seguir aqui para as considerações finais, agradecer aos convidados por ensinar tanto a gente hoje no programa. Priscila Santos, ela que é nutricionista da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado pela participação. Agora o espaço fica aberto para um último recado. São as considerações finais. Priscila, fique à vontade. Então, eu acho que a gente frisa bastante agora é a prevenção. Então, o recado final que eu quero deixar é: quanto vale a sua saúde? Quanto vale investir naquilo que vai te trazer benefícios? E aí é nisso que a gente pensa quando pensa na questão dos orgânicos também. Então, pense na sua saúde e pense na prevenção de doenças. Mais uma vez, obrigada, Priscila. Também queria agradecer ao Fábio Portela, ele que é biólogo do Instituto de Desenvolvimento Educacional, que é o ID. Fábio, obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço a participação, espero ter contribuído, né, com a desmistificação de algumas ideias erradas e principalmente assim, considerar tanto, o lado nutricional e da saúde, né, humana, mas também o cuidado que a gente deve ter com o meio ambiente, né, e considerar que a prática orgânica ela é uma prática que ela vai contribuir para a preservação do meio ambiente, que a gente sabe que hoje cada vez mais está sendo agredido por vários fatores, né, por vários meios. Então, se a gente pelo menos consegue minimizar um desses impactos, né, com essa prática sustentável de orgânicos, né, é um bem que a gente está fazendo para gerações futuras. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigado. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.